Olá, assinante do Band News. Na minha companhia na coluna Giro Business, o CEO da Jaguar Land Rover, Frederic Durand. Frederic, uma alegria tê-lo no Giro Business, pena que a distância e numa situação tão delicada como a crise instalada. Mas seguimos juntos com a nossa missão, levar conhecimento ao assinante do Band News. Isso dito, Frederic, a gente teve oportunidade, vem tendo oportunidade durante a semana, e falamos muito sobre as consequências da crise sanitária e econômica para a indústria automobilística, uma indústria com uma participação de 4% do PIB. Isso dito, eu quero propor aqui uma pauta positiva hoje. Quero propor que falemos de tecnologia embarcada nos veículos. Tecnologia com fins muito específicos, como, por exemplo, para aumento de performance, para mais segurança e, não menos importante, falando de conforto. Isso dito, passo a você a palavra. Sérgio, caros assinantes do Giro Business, uma tendência muito interessante acima da tecnologia é naturalmente a integração do internet, dos aplicativos do smartphone cada vez mais importantes dentro do carro, como uma interação com tela touchscreen cada vez maior, e isso é o futuro. Uma coisa que está acontecendo também, que é muito interessante, que chamamos de tecnologia software over the air, que estamos lançando agora como o novo Defender, que literalmente, como um smartphone, um computador, você tem uma atualização online de todos os módulos eletrônicos do seu carro. Isso é muito importante, porque permite de fazer diagnóstico remoto de seu carro, ou de ficar sempre como a última da tecnologia, por exemplo, em termos de infoentretenimento, e de fazer isso de uma maneira remota, como você tem uma atualização de telefone, uma atualização de computador. Isso é o futuro em termos de conforto, mas também em termos de segurança. E, naturalmente, você tem todos os dispositivos de assistência para dirigir, que são cada vez mais importantes dentro do carro para ajudar você a diminuir o risco de acidente. Aliás, todas as tecnologias eletrônicas que estão chegando hoje, nós chamamos isso dentro de um conceito que chamamos de destinação zero, para zero congestionamento, zero acidentes e zero emissão. E isso é o futuro da indústria automobilística. Vamos falar um pouquinho mais sobre a emissão de gases poluentes, sobre sustentabilidade, Frederic Durand, dada a relevância, tamanha importância desse tema. O Brasil ainda está muito aquém, né? Pensando aqui em carros ecologicamente aplicados na sua tecnologia. Como você percebe e qual é a projeção da Jaguar Land Rover no que tange a uma renovação da frota através da mobilidade energética? Hoje, acho uma característica importante do Brasil é a tecnologia Flex, que é uma tecnologia única e importante para o Brasil e que ajuda realmente a controlar as emissões. E além desta tecnologia Flex própria, as montadoras estão trazendo cada vez mais carros híbridos ou carros elétricos. Você sabe que a Jaguar, o ano passado, lançou o primeiro SUV elétrico. E estamos hoje também com carros híbridos, como o Range Rover Sport ou Range Rover híbridos. Acho que é um mix de tecnologia que temos que trazer para dar uma resposta num problema mundial, mas um problema também que está no Brasil, de reduzir as emissões poluentes. Perfeito. E também cabe às operadoras, às empresas de energia, investirem, promoverem escala e disponibilizarem a energia de fato para que se possa carregar os carros, né, Frederic? Sim, é claro que tem que ter um conjunto de iniciativa pública e privada para aumentar o nível de infraestrutura. Frederic Durand, obrigado, uma alegria tê-lo no Giro Business durante toda a semana. Você como CEO da Jaguar Land Rover e muito bem representando a indústria automobilística. E obrigado a você, assinante do Band News, você que acompanha as colunas Giro Business, que em breve voltam com muito mais.